O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Notem bem que o inferno, esse lago de fogo, é eterno, não é temporário como foi o caso do milênio. Vi descer dos céus, diz capítulo 20, um anjo que trazia na mão a chave do abismo. Nós conhecemos bem esse abismo porque dele saiu a besta, no capítulo 13, e uma grande corrente para prendê-lo. Esse anjo, obviamente mais forte do que o próprio dragão, que representa Satanás, venceu o poder desse dragão, prendendo e colocando ele dentro do abismo, de modo que ele não podia mais fazer com que as nações obedeçam às ideias dele. Eles vão agora ter que obedecer ao Rei da Glória, o Senhor Jesus. Não pode mais enganá-los. O que estamos vendo aqui, então, uma referência nesse versículo 2 dos 1000 anos, de onde vem essa famosa doutrina do milênio. Como se sabe, alguns acreditam que o milênio é agora, estão vivendo na realidade desse reino de Jesus, estamos recebendo o Espírito Santo, temos esses poderes de poder vencer o demônio e não ser enganado por ele, mas de fato parece que Deus tem interesse que seu Filho reine sobre a terra e que junto com ele reine também aqueles que foram salvos e agora estão redimidos com corpos novos. Porque aqui temos também a referência à primeira ressurreição. Primeira Tessalonicenses 4, 13 a 18 fala dessa ressurreição em que aqueles que morrem em Cristo, que dormem em Cristo, vão receber seus novos corpos, corpos espirituais, que têm características do corpo do próprio Senhor Jesus. E sabemos que com esse corpo Jesus podia comer, ele comeu com os discípulos, é um corpo em que se pode falar, mas também um corpo que pode passar por o que parece ser sólido. De fato, esse milênio tem grandes desafios para a gente entender como que vai ser. Mas que haverá esse período em que Jesus há de reinar, parece bastante claro nesse texto e dificilmente podemos escapar à opinião, ou melhor, a própria inspiração do profeta João a respeito desse período. Versículo 4 diz que tronos foram assentados e aqueles que haviam sido dados autoridade para julgar são aqueles santos, aqueles que foram decapitados, agora ressuscitados pelo testemunho de Jesus que deram, aqueles que se opuseram ao dragão, falso profeta e a besta. Eles não têm adorado a besta nem a sua imagem. Em outras palavras, eles resistiram qualquer investida do poder satânico sobre as suas vidas e diz em capítulo 12 que eles não amaram sua vida até a morte, foram decapitados. A pergunta que eu não posso responder com certeza é se essa ressurreição vai incluir todos os mortos, que a minha opinião é essa e que nós devemos reconhecer em 1 Tessalonicenses 5, ou 4 melhor, que essa ressurreição vai incluir todos os santos, inclusive aqueles que foram decapitados. Não há muita evidência que todos os santos vão ser decapitados. Mas aqui temos uma felicidade que pertence àqueles que de fato foram mortos e que
foram dados o direito de reinar com Cristo. Paulo tinha dito também que aqueles que sofreram com Cristo também vão reinar com Cristo. E essa realidade chega agora porque essa segunda morte não tem mais poder sobre eles e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante esses 1000 anos. Reinarão sobre quem? Se for o milenismo, o pré-milenismo, eles vão reinar sobre as nações que não morreram, ou esses povos que não morreram na batalha final com a besta e o falso profeta. Eles estão aí vencendo essas forças, colocando a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus Cristo, de tal forma clara que seria muito difícil desobedecer. Eles vão reinar de uma forma em que a obediência a Cristo será a coisa principal. Claro, não quer dizer que eles se converterão durante aquele período, porque nós vemos no fim do milênio que eles vão se levantar contra o próprio Cordeiro e contra aqueles que reinam com ele. Apocalipse capítulo 20 vai acompanhar o raciocínio do texto, que quer focalizar a ideia clara de que Jesus é o rei. E essa ideia de reinado, que às vezes para nós pode parecer uma simples ideia simbólica e distanciada, parece ganhar contornos de uma realidade muito mais objetiva no próprio texto. E isso vai fazer todo sentido quando nós ligamos Apocalipse 20 com a teologia do reino ou do domínio em toda a Bíblia. Desde o princípio, quando Adão é criado, lá em Gênesis 1, 26, a ideia era de ter o domínio sobre toda a criação, sendo o ser humano uma espécie de corregente com Deus, uma espécie de teologia reforçada, por exemplo, no Salmo 8. Isso vai estar em sintonia com a ideia de um reino, como é o caso do reino de Davi e a dinastia davídica, que vai exercer esse papel, e a oposição a esse reino, que é apresentada aí pelas nações, especialmente pelos poderes subversivos ante Deus, que claramente são apresentados com as suas figuras mais claras, que são o Egito, Babilônia e agora Roma. Então, nesse sentido, dá para entender por que se pensa sobre a ideia de reino e um reino de 1000 anos. 1000 anos parece ser uma ideia de um tempo absolutamente completo, porque nós temos a ideia de 10, que é um número tão importante, que significa completo, especialmente a partir de Gênesis. 10 vezes 10 vezes 10, um reino absolutamente completo e total no sentido do domínio e do reino de Cristo, que agora vem como uma espécie de segundo Adão, no sentido daquele que vai reinar permanentemente e reinar da maneira adequada. Agora, esse reino, a pergunta é, será que é uma coisa como aconteceu na interpretação da história da igreja a partir do 4º século, que dá para entender por que eles pensaram assim? A primeira ideia é que a pessoa morrendo estaria na presença de Deus e Cristo já tendo a sua grande vitória. Essas pessoas passariam a não só estar com Cristo, mas reinar com Ele a partir dos céus. E também pelo fato das nações antes totalmente pagãs agora começarem a conhecer o Evangelho, e uma ideia de uma fé cristã cada vez mais crescente, deu a impressão que esse conceito de reino se esgotaria nessa expansão e nessa centralização da igreja. No entanto, é difícil imaginar que essa história da igreja possa conseguir compreender a realidade de milênio apresentada em Apocalipse capítulo 20, especialmente quando nós vemos o papel de Satanás, que é claramente restringido pela ideia que o texto nos dá quando ele é amarrado por 1000 anos. Por isso, essa ideia de milênio vai fazer sentido em muitos aspectos. Primeiro, porque longe de uma ideia
meramente platônica e metafísica, a ideia do reino de Cristo aqui na Terra, quando todas as coisas são submetidas de fato debaixo dos seus pés e toda a criação, todo o mundo vai funcionar conforme a lei de Deus. A outra coisa interessante, há vários textos do Antigo Testamento, quando nós lemos particularmente na profecia, que é difícil entender que esses textos tiveram cumprimento na época em que foram falados, ou logo depois, ou mesmo na época da primeira vinda de Cristo, e alguns desses textos, ainda que não possam ser lidos literalmente em todos os aspectos, pela própria linguagem da profecia, parece que eles estão falando de uma realidade futura que envolve essa realidade do domínio de Deus, de Cristo sobre a terra, que faz sentido na realidade que nós vamos encontrar e que historicamente a teologia resolveu chamar de milênio por causa da palavra 1000 anos que aparece aí. E finalmente nós temos a questão aqui que envolve a ressurreição. É importante mencionar, para que a gente entenda bem Apocalipse, que aqueles que imaginaram um milênio acontecendo imediatamente de maneira espiritual a partir dos céus, entendem que a primeira ressurreição é quando a pessoa crê em Cristo. E a segunda ressurreição é a ressurreição realmente física que acontece finalmente. E aí assim que se separa, vamos dizer, a ressurreição antes e depois do milênio. No entanto, parece difícil conseguir ler isso de maneira natural dentro do texto. Parece sim que nós temos uma ideia de uma ressurreição que vai atingir aqueles que de fato têm a ligação direta com Deus por meio do Cordeiro, que não fazem parte da besta, que não são os condenados, e que existe uma distinção entre esses e aqueles que aparecem aí no que é chamado de segunda ressurreição. Como é que a gente pode descrever isso com mais detalhes? É difícil. O texto não dá todos os pormenores que nós desejamos, mas de modo geral dá para ter uma ideia clara do reino de Cristo, uma ideia clara do cumprimento daquilo que está definido como o caminho da teologia a partir da criação e dos profetas, e especialmente a vitória sobre Satanás e também a mais esperada desde sempre, a vitória sobre a morte. Capítulo 20, versículo 7, começa assim: quando terminaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. A pergunta é esta: como será que haverá nações ainda, depois de 1000 anos do governo de Cristo, que vão pensar que eles teriam direito de vencer numa batalha dessa? De qualquer maneira, esse é o engano de Satanás. Em capítulo 12, Satanás é o acusador dos irmãos. E neste texto, ele é o enganador das nações. Se todo mundo jaz no maligno, se todo mundo é sujeito a esse tipo de engano, quando chega a controlar pessoas através do domínio de governos, nós podemos ver como está enraizado no coração humano a maldade. Porque eles pensam que, uma vez que eles foram suprimidos durante todo esse período, que teriam capacidade de vencer o próprio Cordeiro, o descendente de Davi, aquele que anda do cavalo com todos os seus exércitos, o Senhor Jesus. E se essa referência é a batalha de Armagedon, esse texto mostra que não haverá nenhuma possibilidade de sucesso, já que, antes de começar, cai fogo do céu e eles serão, de fato, vencidos. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Notem bem que o inferno, esse lago de fogo,
é eterno, não é temporário, como foi o caso do milênio. Quando terminaram esse fim de Gog e Magog, as nações que são contra o Senhor Jesus, que pretendem vencer de alguma maneira o Rei da Glória, vem o grande trono branco do julgamento do mundo. O terra e o céu fugiram da sua presença, não se encontrou lugar mais para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, livros foram abertos, livro aberto para verificar se os nomes estão escritos nesse livro da vida. Esse livro da vida é onde os que morreram e ressuscitaram com Cristo garante que eles têm direito a viver com o Senhor Jesus, servi-lo como sacerdotes e reis eternamente. Os mortos foram julgados de acordo com aquilo que eles tinham feito. É interessante que todos os casos de julgamento que nós encontramos é caso de avaliar a qualidade das obras das pessoas. Sabemos que o julgamento dos santos é envolvido para receber o bem ou o mal que fizeram, mas aquele mal que fizeram já foi perdoado na cruz de Cristo, de modo que eles receberão seus galardões reconhecendo que são servos bons e fiéis que servem ao nosso Senhor Jesus. Nesse julgamento, que inclui também aparentemente os anjos, segundo 1 Coríntios 6, que os santos também vão julgar os anjos, deve ser os anjos caídos, isto é, os demônios. Então, para dar esse desfecho final, a morte e Hades, que significa a sepultura, o Sheol, aquele lugar que às vezes algumas traduções traduzem pela palavra inferno, todos são lançados no lago de fogo para indicar o fim da morte tal como nós conhecemos. O lago de fogo é a segunda morte. E nós já vimos mais cedo nesse mesmo capítulo que aqueles que abençoadamente escaparam à segunda morte são todos aqueles por ter crido no Senhor Jesus e resistido às investidas do demônio e dos poderes do mal, foram salvos pela graça do Senhor Jesus. Então aquela divisão entre o povo de Deus e o povo do demônio está muito claro nesse texto. E o juízo final que vai fazer aquela separação final que acaba no inferno e a eternidade que vai ser descrita para nós em capítulos 21 e 22. O fato do texto do capítulo 20 nos falar de uma batalha que acontece quando terminam os 1000 anos, favorece ainda mais a ideia de que nós temos esse período especial do reino de Cristo na Terra e uma espécie de desfecho de luta entre o bem e o mal, para que a gente tenha no final aquilo que vai ser descrito como a eternidade. É muito, muito razoável entender que não há lugar para várias batalhas finais. Então aqui o texto aponta para aquilo que é chamado de batalha do Armagedon e pela própria descrição a gente vai perceber que de fato essa batalha não pode ser simplesmente uma guerra literal entre pessoas e especialmente entre ressurretos e não ressurretos, porque isso não faz muito sentido. Agora, quando nós lemos o verso 7, nos fala de Gog e Magog, e muita gente tenta achar especificamente quem são esses que aparecem aqui. Aliás, essa é uma questão importante em toda a discussão, não só do Apocalipse, como da escatologia, de tentar estudar a geografia ou estudar os povos que vivem na região em torno de Israel e localizar com grupos, nações ou regiões nos dias de hoje. É pouco provável que esse tipo de raciocínio venha nos levar a alguma conclusão adequada.
A razão de Gog e Magog entrarem aqui está relacionado com o fato de que eles são mencionados como inimigos lá em Ezequiel. Assim como muitas vezes nós temos, por exemplo, o retorno da Babilônia, que já não existe mais, tanto aqui no contexto romano como no contexto futuro, são as figuras da história usadas com o seu motivo literário para falar dos inimigos de Deus. E então nós temos essa derrota completa de Satanás, vai acabar aquilo que tem sido o caminho da derrota e fragilidade humana, que não envolve só uma questão de pecado, não envolve somente uma questão de falha de transgressão, mas de uma espécie de sedução, de engano. E aqui é interessante porque isso remete também ao Éden e remete a uma ideia que envolve o pecado não só do ponto de vista da transgressão, mas como uma espécie de coisa fascinante que tem a ver com engano. E agora a derrota de Satanás aparece aqui. Ele é lançado onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. E é interessante o destaque do texto, mais uma vez, para enfatizar essa ideia, assim como existe uma bem-aventurança que não termina, permanente, essa condenação com aquilo que está relacionado com o contexto de inferno, eles são atormentados dia e noite para todo sempre. A ideia de que existe um julgamento necessariamente nos traz uma ideia de um julgamento que é maior ou menor, dependendo do que a pessoa fez. A ideia de que aqueles que são julgados vão receber conforme as suas obras, por exemplo, nos dá uma ideia que assim como haverá recompensas, ou como tradicionalmente nós falamos, galardão para as pessoas que vão estar na presença de Deus, também nós teremos um julgamento mais intenso, mais severo para aqueles que forem condenados. Por isso nós temos a famosa expressão consagrada em português, que não é tão agradável de se dizer, o famoso quintos dos infernos, exatamente, que sugere uma ideia desenvolvida lá na Idade Média que tentava descrever a diferença que existe de punição para aqueles que são condenados. O texto do Apocalipse vai terminar no capítulo 20, enfatizando o reino de Cristo, o reino de Deus, com a questão do surgimento do grande trono branco. E aqui nós vamos ver a ideia do livro da vida. Que livro da vida é esse? Vamos nos lembrar, essa ideia aparece lá no Êxodo, novamente com Moisés. Uma coisa importantíssima que existe no pensamento bíblico e hebraico é o nome da pessoa. Deus, por exemplo, só é conhecido por meio do seu nome. O nome de alguém num livro significa, de fato, a existência. A realidade é muito descrita dessa maneira. Portanto, a ideia é que nós temos um livro onde os nomes das pessoas estão lá e que toda a realidade está registrada e quem não é achado no livro da vida é lançado no lago de fogo. Nós vamos observar como isso é colocado e apresentado nessa figura que aparece aqui. E o desfecho é um desfecho cada vez mais triunfante. Não só porque o grande trono branco mostra a vitória do rei, mas também a morte e o Hades lançados no lago de fogo com o fim da morte, com esse desenvolvimento pleno da escatologia individual, já que no Antigo Testamento só se imaginava uma espécie de realidade, de dimensão das sombras, dos lugares para onde os mortos iam, sem entrar em detalhes. Agora, essa distinção completa se estabelece, tanto do ponto de vista da escatologia geral, como da escatologia individual, e a vitória sobre a morte, o julgamento final de Deus e a vitória do rei se definem no final de Apocalipse, capítulo 20. Pelos caminhos do Apocalipse aqui no Rota 66, o assunto agora é o milênio. Professor Dr. Russell Shedd, conte-nos a respeito destes 1000 anos, este milênio que aparece no livro do Apocalipse. Afinal de contas, por que é que as pessoas usam essa expressão milênio, Dr. Shedd? A palavra milênio
em grego significa 1000 anos. E latim, de fato, vem do latim. Mas é complicado pelo fato de que parece que é um intervalo que não cabe dentro do plano bíblico e a volta de Cristo. Mas quando a gente lê no livro do Apocalipse que a volta de Cristo para reinar com seus santos sobre a terra, parece que essa explicação que nós encontramos no capítulo 20 tem cabimento. Pois é, professor Sayão, esse 1000 anos, como falou aqui o Dr. Shedd, só aparece no capítulo 20 do livro de Apocalipse. E aí a pergunta que fica, né, puxa, tem tanta doutrina, existe tanto estudo a respeito destes 1000 anos, sendo que eles aparecem apenas no livro do Apocalipse. Diga-nos onde que começou esse interesse pelo milênio. Olha, André, o que acontece é que o Apocalipse vai tratar de uma questão teológica que é a ação e intervenção divina na história. E a história necessariamente nos convoca a uma discussão no âmbito da cronologia. Pelo próprio pensamento bíblico, o reino de Deus chegou, mas ele ainda virá completamente. O Apocalipse é um desvendamento final. Então, quando ele fala de alguma coisa que parece que vai acontecer num certo momento, e parece dar uma referência cronológica, a discussão se levanta, né? Isso é importante, esse tempo, quando será, e esse valor, esse número, por exemplo, 7 anos de tribulação ou 1000 anos do milênio, isso de fato vai ser uma quantidade de tempo literal. Por causa disso, no âmbito da hermenêutica, da discussão do assunto, os intérpretes sempre tiveram que lidar com isso, né? Então, houve uma ideia inicial na igreja primitiva de que haveria um milênio futuro e que esse milênio faria parte desse momento de desfecho apoteótico vitorioso do Cordeiro. Depois isso foi reavaliado, imaginando-se que esse milênio já podia estar presente na realidade, já que o cristianismo tinha crescido e sido vencedor. Quando as coisas pareciam não estar tão boas, retornou-se à perspectiva de que esse milênio é uma realidade futura. Agora, como ele vai ser, quando e qual é a quantidade de tempo e a lógica teológica do milênio, eu acho que o Dr. Shedd pode nos ajudar com mais propriedade sobre isso. O milênio deve existir pela seguinte razão, que no Antigo Testamento, tanto em Miqueias como em Isaías 11, há referências a um futuro que ainda nunca se realizou, nunca se cumpriu. O fato de que haverá um tempo em que não haverá guerra, que não haverá nenhuma ameaça de guerra, o mundo com animais que são predadores, em vez de comerem, vivem juntos em total paz. Portanto, parece, para cumprir textos como esse e outros que falam sobre o fato que uma criança que morre com 100 anos é ainda criança, coisas assim são difíceis de entender ao não ser espiritualizando completamente. Mas talvez o texto mais importante é o próprio livro de Apocalipse, que trata do fato de que Satanás será amarrado no abismo, esse abismo que é uma espécie de prisão que compara-se com Tártaro em 2 Pedro 2,4, e que ele fica lá 1000 anos. E durante esses 1000 anos haverá essa paz e todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. Agora, quando chegamos no fim do capítulo 20, encontramos gramaticalmente uma sugestão de que quando Satanás levanta-se novamente e Gog e Magog também contra o povo de Deus, e vem fogo do céu, e Satanás é pego
e lançado no lago de fogo, onde já estão tanto o falso profeta como a besta. Esses inimigos que já foram eliminados há 1000 anos antes. É muito difícil entender por que se chama que eles já estavam lá durante esse período todo. E que agora o terceiro, o dragão, o Satanás, será lançado nesse lago de fogo. Esta é a doutrina pré-milenista. Pré de anteceder. Exatamente. Ou seja, o tempo que nós vivemos hoje antecede o milênio. É antes desse período de paz completa que está previsto nos profetas. Por que então, professor Sayão, que algumas pessoas, teólogos importantes, entendem que o milênio já está acontecendo? É o que a gente chama de amilenismo. Ele, na verdade, é uma realidade espiritual. Da onde é que vem esse outro pensamento, se há necessidade de se cumprir as profecias do Antigo, como o Dr. Shedd falou? Nós não podemos entender a escatologia e a interpretação bíblica sem estudar um pouquinho da história. A igreja cristã primitiva cresceu e ela se fez predominante no âmbito do mar Mediterrâneo, no antigo Império Romano, e quando ela começa a se tornar maioria, surge uma questão muito clara, que essa igreja aparentemente muito triunfante, como é que isso se entende lendo o texto bíblico? A partir de Agostinho, então surgiu uma ideia de que esse reino de Deus presente na terra seria esse reino vencedor, já que a Bíblia apresenta essa tensão dialética entre o reino já presente e o reino futuro vindouro. Houve o que a gente pode dizer aí de um desequilíbrio na balança, e a força veio para o reino muito presente. Então começou-se a uma identificação da grande vitória do cristianismo, porque Satanás enganava as nações, como o Apocalipse 20 vai dizer, e as nações pararam de ser enganadas, elas estão reconhecendo a Cristo, então houve um crescimento e tudo começou a ser interpretado de maneira muito figurativamente. Até tudo aquilo que aparece no Antigo Testamento foi imediatamente transposto para a realidade da igreja, numa plena teologia de total substituição de Israel em relação à igreja, de modo a que tudo foi visto de maneira figurada, caminhou-se numa direção de uma hermenêutica mais alegórica, e essa interpretação, digamos, otimista, ela se definiu como uma interpretação vencedora nesse período. Foi um grito de campeão antecipado? É alguma coisa nessa direção. E ela tem a sua razão de ser, ela tem os seus méritos, mas ela tem, na minha maneira de entender, dificuldades exegéticas e da hermenêutica natural que surge de certos textos que dificultam, ainda que, vamos dizer assim, vou dizer uma coisa meio estranha agora, um toque de amilenismo no pré-milenismo de todo mundo fará bem, a gente vê que um amilenismo muito ortodoxo, tradicional e fechado, ele tem uma série de dificuldades. Bom, então, por que é que faz bem, como o professor Sayão falou, esse toque de amilenismo? Que toque de amilenismo que precisa ter, da gente entender desses 1000 anos de uma maneira um pouco mais figurada? O senhor entende que precisa ter isso, Dr. Shedd? Não sei se eu entendo bem isso, mas o fato de que nos primeiros 400 anos da Igreja, a interpretação de Apocalipse, a importância do livro de Apocalipse no Novo Testamento foi tal que chegou à conclusão que o milênio ocorreria e todo mundo está esperando isso acontecer. Só que eles tornaram esse milênio muito materialista. Se tornou mais na linha do muçulmano, que pensa que haverá virgens e tudo lá no paraíso, coisas que o cristão não aceita de forma alguma. Portanto, talvez seja a razão dessa reação de Agostinho, que era bem diferente desse conceito muçulmano.
e que ele realmente se opôs claramente a essa posição. Ainda não falamos do fato que também existiu muito mais forte, há 250 anos, 300 anos atrás, a ideia de pós-milenismo. Isto é, que o milênio correria até o próprio mundo aceitar o evangelho, em geral. E o começo do movimento missionário, que se espalhou há 200, 300 anos atrás, homens como Jonathan Edwards, ele era pós-milenista, ele esperava que Deus realmente tornasse vitorioso no mundo inteiro, com a população em geral se convertendo. Quer dizer, os cristãos iam preparar a festa e Jesus ia voltar só para cantar parabéns no Exatamente. final. É mais ou menos isso, professor Sayão? Sem dúvida, e é interessante que os pós-milenistas se basearam muito naquela ideia de Mateus capítulo 13, né, na parábola de que o reino de Deus é como a semente de mostarda e a planta cresce e as aves vêm aninhar-se, dando aí a ênfase num aspecto vencedor do reino, mas fez parte de um momento extremamente otimista, né? Teólogos como Charles Hodge também pensavam dessa maneira e, de fato, é difícil olhar todo o testemunho do Novo Testamento e ter essa expectativa que aparece aí. Mas a minha maneira de entender, uma dificuldade, eu diria, mais profunda, tanto teológica como filosófica, que está na base da maneira como o amilenismo e o pós-milenismo entendeu a questão do milênio, está na sua, eu diria, raiz platônica, né? Porque quando tudo começa com Agostinho, então essa ideia de uma restauração da criação, essa ideia de um redimensionamento da intervenção divina para colocar a criação no lugar em função do fato que ela está atingida pelo pecado e pelo mal, ela é muito importante no âmbito do pensamento teológico bíblico, mas o excesso de platonismo, na minha maneira de entender, levou o pessoal a tentar imaginar a redenção como uma coisa apenas muito espiritual, distante demais. Se houve um desequilíbrio do materialismo de um lado, houve um distanciamento completo por um tipo de ideia que não é natural na perspectiva do texto. Então, essa ideia da redenção da criação é fundamental porque tem a ver com o fato de que Deus cria todo mundo, o seu mundo e o seu universo é atingido pelo pecado, e a salvação não é só a salvação da alma e do espírito, é uma salvação completa também no âmbito da história e de toda a criação. Este é o Rota 66, aqui estudando o livro do Apocalipse e também dando uns toques de escatologia para você.